Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é realidade? O que é consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Monge Urbano. Estamos começando o capítulo número 7 da MU Series. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem além das palavras. Eu estou com o Daniel Rezinovski em Buenos Aires e o Tomás Bonato em São Paulo. Para começar, acho que a gente podia pontuar aquele clássico embate entre a intuição e a razão, né? A gente estava conversando um pouco antes do programa aqui, definindo a nossa pauta, e veio muito forte isso, né? Até eu queria começar perguntando para você, esse embate intuição-razão tem muito o lado científico da coisa, né? A questão da razão, que no último século foi o que dominou, né, a sociedade, mas vem uma tendência aí falando muito da intuição, e uma tendência, na verdade, desde a antiguidade, né, mas agora está voltando à tona a questão da intuição. Como você vê esse embate, assim? Você acha que a intuição tá ganhando espaço na sociedade? Olha, essa divisão, ela reflete, ao meu ver, né, um conflito muito antigo, assim, da natureza humana, e que está presente em todas as escolas filosóficas, né, algumas escolas filosóficas que seguem o caminho de uma análise metódica e dedicada, né, de qualquer questão, de qualquer fenômeno sobre a existência, e outras que buscam, digamos, uma percepção direta, imediata, não filtrada das coisas, e que afirmam que esse tipo de conhecimento é possível, né? E acho que através dos séculos, especialmente, da nossa cultura nos últimos séculos, com o desenvolvimento da razão e do pensamento científico, essa possibilidade de ter esse contato direto com a natureza das coisas, com a realidade, até com nós mesmos, foi ficando cada vez mais de lado, né? E o que isso, de certa maneira, provocou foi uma espécie de uma polarização enorme de duas maneiras de ver o mundo, né? A gente pode colocar de um lado o que hoje simbolicamente seria a visão científica e a visão artística, né? Ou a visão mística, ou a visão espiritual. Só que, por outro lado, quando você vê, por exemplo, os cientistas assim, que tiveram as contribuições mais profundas, né, no conhecimento humano, pega, por exemplo, o clássico, né, o Albert Einstein, ele deixava muito claro, né, que o conhecimento intuitivo era o que guiava a experiência da consciência e do conhecimento, e que a razão seguia e estruturava essas percepções, né? Todos os grandes matemáticos falavam isso. Próprio o Kekulé, que foi o que descobriu o anel de benzeno, ele teve essa imagem num sonho. Tiveram muitas descobertas que vieram a partir disso, né? O Francis Crick, melhor famosa, ele teve uma visão da hélice dupla numa experiência de LSD. Então, eu acho que nos últimos, começando, por exemplo, com Freud e aqueles eventos que estão acontecendo na Europa de entrar em contato de volta com o inconsciente, houve meio que uma reação a esse desenvolvimento enorme da razão e a tentar resgatar uma maneira muito arcaica e fundamental de perceber e entender a realidade, né? Como se a intuição ela fosse a linguagem comum, né? Ou seja, você falou do título do programa, Linguagem Além das Palavras, né? Então, eu sinto que o contato com com a intuição, com essa percepção imediata e direta, é o que te põe em contato com os animais, com as plantas, com a natureza, com as crianças e com as pessoas, né? Num nível não verbal, né? Porque a gente tenta
a gente concebe, né, que a nossa relação mais significativa com as pessoas é no nível verbal, no nível intelectual. Mas, por exemplo, na experiência da psicoterapia ou da experiência amorosa mesmo, né, o contato se faz através de, além dessas barreiras intelectuais e mentais que são colocadas entre duas pessoas. Na verdade, quando o encontro entre duas pessoas, entre dois seres existe, se dá por uma conexão intuitiva, uma conexão sem nenhum tipo de filtro, sem nada adicional que meio que seja colocado por cima, né? Como se a intuição fosse a linguagem do inconsciente, no sentido de um inconsciente que tem uma inteligência própria, ou seja, que a intuição é uma forma extremamente inteligente de organização perceptual e cognitiva, e talvez seja o vínculo mais próximo que a gente tem assim, com a dimensão espiritual da vida, simplesmente porque na experiência intuitiva tem que ter uma entrega, né? Ou seja, na análise racional você está muito presente nos processos de discriminação, de classificação, de categorização, de comparação, e existe algo extremamente nobre nisso, né? Foi um desenvolvimento que levou muito tempo, mas na percepção intuitiva existe meio que um resgate da experiência dos instintos, da experiência do corpo, né? Do corpo, mais uma vez, ser capaz de ser fonte de conhecimento, que não é mais pra gente, né? A nossa cultura tem um excesso de preocupação com o corpo, de faça exercício, coma saudável, vá para academia, e imagens de corpos bonitos de todos os tipos, e isso é uma coisa meio inversa, né? A gente tem tudo isso porque a gente carece de uma relação saudável com o corpo, no sentido de ter consciência corporal e de ver o corpo como algo inteligente. Na verdade, até essa palavra corpo, né, no alemão tem uma distinção entre Körper, no corpo, e eu esqueci outra palavra, que é o corpo vivido. Ou seja, a gente vê o corpo como uma massa de matéria, uma coisa meio morta, é o sintoma de uma mudança de consciência da cultura. Porque o índio não vê o corpo assim. Ou seja, um povo, uma cultura que tem uma conexão com a matéria da natureza de uma maneira muito mais direta e que ainda vê a vida nos corpos, vê que a natureza está aqui dentro, né? Os processos naturais, não só com uma máquina bioquímica, que é a maneira que a gente vê o corpo hoje. O corpo é uma máquina bioquímica, né? Com toda a estrutura molecular e tal, mas não é uma experiência total e que não é um canal para a experiência da natureza em si. E, ao meu ver, é isso que a gente perdeu, né, com esse modo extremamente científico de ver as coisas. E que, na verdade, a ciência meio que ignorou, né, toda a função intuitiva no processo de descoberta científica, que é talvez o grande calcanhar de Aquiles de todo esse processo inteiro, né? Então, acho que foi um desdobramento de muitos séculos dentro, né, da cultura ocidental, algo que começa, né, 1600, 1700 e depois explode assim no iluminismo, e depois o desenvolvimento científico foi se intensificando cada vez mais, mas aí hoje se tornou meio que o estado comum. Claro, não para todo mundo, né, mas é meio que a nota principal da cultura. E aí quando começam a surgir mais estudos científicos sobre a intuição ou o valor da intuição, aí já é o começo de uma mudança de paradigma, né? Ou seja, começaram a estudar os processos intuitivos em jogadores de xadrez, por exemplo, faz alguns anos atrás, e em outras pessoas que precisam decidir de uma maneira direta, né, como bombeiros em situação de crise, ou como soldados no ambiente de guerra, ou qualquer pessoa que precisa tomar decisões sem passar por um processo deliberado, né? Então são duas maneiras, são dois modos cognitivos, né? Tem até um livro recente do Daniel Kahneman, que é um psicólogo de Princeton, que ele desenrola ainda de uma visão assim bastante convencional, né, duas maneiras de pensar: a lenta, que é, digamos, a via racional deliberada, que tende a ser mais precisa, e a via da intuição, que funciona depois que você já passou por algumas experiências e já tem informação sobre, né, por exemplo, se eu não sei jogar xadrez e for pela intuição, eu não tenho intuição sobre esse campo ainda, né? Então
Então são dois modos complementares, mas que na nossa cultura houve um desequilíbrio enorme. E a gente vive isso e sofre isso, né? Com certeza. É uma coisa legal até de delimitar, porque ao mesmo tempo que a gente foi criando essa noção científica do corpo, esse corpo com uma entidade fisiológica, né? E a gente vê tudo relacionado a isso, a alimentação, a academia e tal. E se você pudesse explicar assim para alguém que nunca entrou em contato com essa palavra, com essa sensibilidade mesmo, assim, o que é a intuição? Porque às vezes as pessoas pensam só, é aquele palpite, sabe? Aquela ideia que vem no momento em que eu não estou deliberando, no momento que eu não estou pensando cientificamente, então eu estou só tendo um palpite sobre alguma coisa, mas pela forma como você fala, parece que a intuição é muito mais como um campo, né? Uma inteligência mesmo que está perene, assim. E como é que você delimitaria isso, assim? É saber sem saber. Tô brincando, mas eu acho que é muito isso. É um entendimento sem entender. É um entendimento sem ter a clareza intelectual, por vezes. Ela pode estar ali, ela pode acompanhar, mas às vezes não. Ou seja, é você reconhecer que pode existir um entendimento extremamente profundo sobre qualquer situação da tua vida, mas que esse entendimento te supera. E que esse entendimento te supera porque você ainda não viu todas as facetas, todas as variáveis, você não tem informação total. Para dar como exemplo, tomar uma decisão, né? Ou seja, tem duas opções quando você vai tomar uma decisão. Você pode deliberar e fazer uma análise minuciosa de todos os caminhos possíveis e quantificar, né, os prós e contras de cada caminho. Ou você pode, talvez naqueles momentos onde você precisa realmente tomar as decisões mais dramáticas e significativas da tua vida, é muito difícil às vezes analisar assim e ir pelo coração, de reconhecer que mesmo não entendendo, isso não invalida a pré-existência de uma lógica que me supera, de um conhecimento, de um entendimento que está por trás de tudo, porque foi isso que a gente perdeu, né? Ou seja, a gente restringiu o campo da inteligência, da ordem, do entendimento à nossa faculdade, à nossa atividade racional, na qual a gente lidera. Mas se eu saio da cognição racional, eu volto para o campo de algo irracional, que não tem ordem, que não tem um sentido, ou seja, as coisas por si só não acontecem. É isso, se eu soltar as rédeas, tudo colapsa. E na verdade, quando você vê a vida da natureza, você vê a nós mesmos, né? O corpo não se pensa enquanto ele mantém a nossa vida. Você pode dizer que ele possui ordem e é inteligente. Na verdade, muito mais inteligente do que a gente seria capaz se a gente tivesse que pensar sobre cada um dos processos celulares, por exemplo, né? Sim. Mas deixar essa posição de primazia, né? Deixar essa posição de assumir que a faculdade racional precisa estar o tempo todo é meio que retomar essa experiência de eu sei, mas não sei. E isso é válido, que é um tabu. Ou seja, se você chega para alguém e fala, por que você vai fazer isso na tua vida? Por que você vai aceitar esse trabalho? Ou por que você vai deixar esse trabalho? Ou por que você vai morar nesse lugar? Por que você não vai morar? Se você diz assim, a pulmão cheio, olha, eu sei e sinto, mas não sei justificar, dificilmente isso é aceito. Que é o que os antigos chamavam. Não passa no filtro racional, né? Não passa. E muitas vezes é assim, né? Nossa, as decisões mais difíceis. E vai saber se aquilo que você está considerando racionalmente de fato inclui as variáveis mais importantes para um determinado processo de decisão. Às vezes não. Às vezes, não sei, você casa ou não casa? Aí como é que você sabe? Você sabe? E isso sim, ainda é algo que, quer dizer, já perdeu muito campo, mas isso sim é algo que você casaria com uma pessoa racionalmente?
Não, né? Pois é, curioso, né? E tem alguma decisão mais importante nas nossas vidas do que essa? Não tem. As implicações são gigantescas. Se tiver filhos, por exemplo, está falando de repercussões muitas gerações. Então essa sabedoria da natureza ainda se preservou, de certo modo, né? Quer dizer, se preservou entre aspas, né? Porque tem milhares de motivos que não são válidos para que a gente possa estar com alguém, mas é muito curioso pensar nisso, exemplo direto, assim. Caso ou não caso. E a gente sabe, às vezes existe um equilíbrio entre razão e intuição, e você sabe, eu sinto que sim, e a razão diz que sim, fechou o caso, pronto. Ou às vezes você vê racionalmente e tudo fecha, mas algo não fecha. Intuitivamente, no campo dos sentimentos, por exemplo. E aí, como é que fica? Ou algo fecha, intuitivamente, e racionalmente não. O que você faz? É interessante. São dilemas. É esse embate intuição e razão dentro de nós mesmos, né? O tempo inteiro. E parece que a intuição, ela, na maioria das pessoas, até falo por mim, assim, parece que a intuição você tem que fazer um esforço dobrado para se conectar mais. Parece que no decorrer da vida você vai criando uma casca, né? A educação tradicional, a sociedade como um todo não dá muita voz à intuição e você se sente meio estranho se você prioriza a intuição para várias situações, né? Então, além de ser algo difícil internamente, externamente também é difícil, né? Com certeza. Existe essa casca, né, que é o acúmulo, né, de vários condicionamentos, de vários vieses sobre como entender as coisas, como experienciar a realidade, né? Então, é como você disse, existe esse interdito, existe esse tabu interno, que muitas vezes vem por uma culpa, e é uma autocrítica enorme, dependendo. Isso varia de pessoa a pessoa. E externo também, né? Porque quantas vezes, né, você, por exemplo, está tentando entender uma questão da tua vida, ou está tentando tomar uma decisão que é complexa, e quando você está dentro do processo é difícil. Mas aí quando você vê alguém de fora, quando você está vendo uma outra pessoa com uma questão similar à tua, pode ser muito fácil você ter a resposta na ponta da língua. Não, faça isso, né? Não, deixe esse trabalho, pegue outro e case ou não case, etc. E isso talvez seja porque a gente está vendo por uma perspectiva puramente racional a situação, onde você está vendo uma ordem e a partir dessa ordem milhares de variáveis que pela ótica, né, pelo prisma, um prisma racional que está considerando, sei lá, utilidade, essas variáveis não são relevantes, então o processo de decisão se torna simples, pela ótica da razão, né? Sim. Então existe assim uma relação muito interessante, né, entre a ruptura dessa casca, assim, né, e o ressurgimento da intuição, né, na nossa época. Você vê que na escola a gente não é, né, nas nossas matérias, na nossa grade comum, assim, e na forma como a gente é avaliado desde criança, a gente não é estimulado a ver as coisas sobre esse prisma, né? Você nunca responderia, bom, talvez o campo da física quântica e tal, as pessoas poderiam deliberar um pouco mais, mas na escola mesmo a gente não tem um momento em que é dado um espaço assim para uma linguagem subjetiva, e eu não vou falar indireta porque às vezes a intuição ela é bem direta, né? Ela pode ser até muito simples, mas eu não consigo, vislumbrar algum momento em que isso é valorizado dentro da instituição, assim, da escola. Mas naquele momento de troca, assim mesmo, na sala, naquele momento mais direto entre aluno e professor, já começa aí, né, a formação da casca. Já começa porque a gente busca conhecimento de uma forma muito verbal e muito
cartesiana, né? O professor está na lousa e ele às vezes ele pode até fazer um gráfico, explicar alguma coisa a partir daquilo, mas é só isso, assim, é muito restrito a isso, né? É para prova, isso, né? É para você saber para a prova, daí depois que passa a prova você esquece, né? Sim, e o conhecimento mesmo, o potencial que aquela ideia tem para ser absorvida e ser colocada em prática em tantos outros campos, vai por água abaixo depois da prova, assim, é um negócio que ele se esvai, né? Ele não tem o valor. Por exemplo, o Daniel estava falando sobre os mestres da antiguidade, os mestres do mundo oriental, como eles passam e passavam conhecimento, né, Daniel? Acho que é um belo relato, se você puder falar. Isso faz um bom parâmetro com a escola, assim. Pois é, né? A gente estava conversando antes do começo do programa, né? Porque em todas as tradições místicas, espirituais, né, existe sempre todo um corpo de conhecimento que é o mais importante, que é transmitido oralmente, ou seja, que não está registrado nos textos e no vínculo íntimo de mestre-discípulo, né? E que tende a ser o conhecimento mais elevado, assim, a compreensão final, seja no Zen budismo, seja no Vedanta, seja entre os cabalistas, seja entre os místicos cristãos. É um conhecimento que estava presente nos rituais da antiguidade, dos mistérios gregos de Eleusis, entre os babilônios, entre todos os povos, assim, né? Nos xamãs das tribos primitivas, e fala, assim, ao meu ver, é como se a transmissão de algo, desse conhecimento mais sagrado, prescindisse das palavras e fosse necessário, como se fosse algo até telepático. Uma transmissão, no budismo tem uma expressão, a transmissão da lâmpada, né? Outra que seria um símbolo para a transmissão da luz, né? Como se a coisa mais elevada que você pode transmitir para outra pessoa só pode acontecer desse jeito. E só pode acontecer num grau de intimidade, entrega e pureza mútua muito alto. Né? Porque demanda, né, uma espécie de depuração mesmo, né? A gente estava falando um pouco sobre conhecimento que muitas vezes, né, o conhecimento, especialmente na nossa época, ele se tornou uma espécie de instrumento de poder, de controle. Quem conhece quer conhecer e saber cada vez mais, e são poucos os que buscam transmitir ou distribuir o conhecimento de uma maneira simples e universal. Ou seja, a tendência é que o conhecimento vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais estratificado, rarefeito, e que ele seja feito assim de propósito, para que poucos grupos possam entender isso, possam controlar isso, seja no campo da economia, da física teórica, áreas da matemática, do que for, né? Mas aí o que isso provoca é uma distorção da experiência do conhecer puro, que pela ótica, assim, de todos os grandes mestres, de todo mundo que foi realmente muito importante, passou pela Terra, havia o oposto, assim. Seja do que o Lao Tse ensinava no Tao Te Ching, né? Do homem de conhecimento, ele desaprende todos os dias. Cada vez ele desaprende mais, o homem do Tao. Né? Você vai deixando as coisas, ou seja, você vai retornando para essa via intuitiva e primordial de entender a realidade. Você entende sem entender. Tem um livro místico cristão do século XII que chama A Nuvem do Não Saber, que é um manual meditativo. Te ensina a meditar, e para meditar você precisa entrar numa nuvem do não saber, que é você tem que entrar num estado de não entendimento. E quando você entra nesse estado de não entendimento, você consegue despertar de volta a conexão direta com a fonte. Nossa. Com Deus, no caso, né? No Zen budismo, o uso dos koans, que são os paradoxos insolúveis. Os mestres estavam tentando quebrar a capacidade da razão de entender alguma coisa de uma via dual. E aí não tem como. Como são coisas impossíveis, o salto precisa acontecer. Talvez o maior desenvolvimento da lógica no século XX, que foram os teoremas da incompletude de Gödel, que ele provou, da maneira mais complexa e elaborada possível, e formal, que em qualquer sistema
em qualquer sistema de ideias, de pensamento, seja um sistema aritmético, seja um sistema geométrico, seja um sistema filosófico, seja um sistema científico, em qualquer sistema vão ter certas ideias que não podem ser explicadas dentro do sistema. Ou seja, você sabe que é verdade, mas você não consegue demonstrar por que é verdade. Você sabe. Você sabe que aquele teorema é verdade, mas você não sabe por quê. E é impossível, a partir daqueles axiomas do sistema, derivar aquela verdade dentro desse sistema. É impossível. Ou seja, é simplesmente a percepção máxima de que, logicamente, é impossível atingir uma compreensão total da realidade a partir de um sistema fechado. De que isso nunca vai acontecer. Porque sempre vai existir a ideia, nem que seja a ideia autorreferente desse sistema sobre si mesmo. Ou seja, a realidade sempre escapa. A realidade é escorregadia, assim, né? Então, mas isso não chegou, digamos, no campo da ciência. A ciência ainda opera por uma busca de um conhecimento total. A teoria do tudo, por exemplo, a última equação que vai permitir que a gente entenda o universo inteiro. Talvez se isso acontecer, bom, eu estou pegando uma digressão, né? Você estava falando dos mestres místicos, mas bom, vamos lá, né? Mas às vezes, se isso acontecer, se a gente chegar na equação final, talvez seja algo até místico, assim. Imagina a cena onde, pronto, a gente descobre a equação final. Só que ninguém sabe o que isso quer dizer. A gente sabe que é a equação final, porque ela foi derivada a partir dos nossos sistemas prévios e ela fecha. Ela consegue unificar, por exemplo, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos e a teoria da relatividade geral. Pronto, unificou. Mas ninguém sabe o que é, como ela funciona. Ninguém consegue resolver. Ninguém. A gente põe ela no computador, o computador roda, mas não dá uma resposta. Mas a gente sabe, a resposta é essa, mas você não consegue entender. E é muito interessante, né, pensar nisso. Pensar que existe uma relação de incerteza ou de quanto mais você quer conhecer no sentido de ter o entendimento explícito de uma coisa, menos você entende de verdade. Por exemplo, ir para o campo da inteligência artificial, né, que a gente está numa era onde a inteligência artificial forte está quase aí, no sentido de um sistema geral que consegue pensar qualquer coisa, né? Você vê o DeepMind do Google, que ele foi capaz de vencer o jogador campeão de Go, e o que eles estão conseguindo fazer em termos de jogos, computadores conseguem jogar. Aí você vê qual que é a abordagem dos sistemas de inteligência artificial hoje. Eles usam o que se chama Deep Learning, que são redes neurais, extremamente sofisticadas, que na verdade são modelos de uns neurônios que tem, simplesmente, imagina assim, uma caixinha onde entram sinais, aí em cada caixinha você soma esses sinais, ou você opera matematicamente sobre eles, aí você produz um resultado, aí você passa para o outro neurônio. Ou seja, tem uns neurônios que, por exemplo, o computador vê uma imagem, assim, aí ele tem que dizer se essa imagem é de um gato. Mas você não ensina a rede, o que você simplesmente passa milhões de imagens de gato para a rede espontaneamente começa a perceber o que é um gato, e você passa uma outra imagem para ela, e ela vai, sem você ensinar nada, ela vai identificando os atributos do que é um gato, as orelhas, os focinhos. E aí, depois de milhões de trials, de iterações, ela vai espontaneamente identificando como o que é um gato. Mas aí qual que é o ponto-chave? A rede faz isso, mas os programadores não sabem exatamente o que ela está entendendo. Ele não consegue dizer o que a rede está realmente, no que ela está pensando, o que ela está analisando numa determinada cena, numa determinada imagem. Não consegue. É como se, no momento que a gente se torna mais capaz de modelar a inteligência, a gente modela. A inteligência vai se manifestando, jogando xadrez, Go, o que for. Mas a nossa compreensão do que ela é vai ficando cada vez mais distante também. Mas espera aí, isso aí não seria ainda o 0 e o 1, assim? A gente não consegue supor que o que ela está vendo é o todo metrificado, assim? Olha, pode ser. A ideia por trás disso é pensar que, e se existir o paradoxo final, que é o paradoxo máximo da
inteligência entendendo a si mesma, da consciência sobre si mesma, que é meio que a consequência forte do teorema de Gödel, de dizer que a gente nunca vai ser capaz de entender a nós mesmos, porque isso implicaria num fechamento completo do que nós somos. Isso não pode acontecer, porque viola aquilo que é necessário para que a gente seja inteligente, ou seja, contradiz a nossa própria inteligência, que se a gente fosse capaz de fazer isso. Assim. Ou seja, é impossível não sair de um paradoxo fundamental na natureza da consciência. Se você se entendesse completamente, talvez você deixaria de existir. Seria um momento onde seria meio que um colapso intuitivo. Tem um conto muito bonito do Isaac Asimov, que talvez é o melhor conto dele, que chama A Última Pergunta. E aí, nesse conto tem uns cientistas que perguntam existe um supercomputador, e eles perguntam para o supercomputador qual que é o sentido da vida. E aí o computador começa a rodar, tentar responder. E aí vai passando muito tempo. E aí os cientistas vão morrendo. E as próximas gerações estão esperando a resposta do computador. E a próxima geração morre. E aí vem outra. E aí demora muito. E demora tanto que chega no ponto de esfriamento total do universo. Ou seja, segundo a lei da termodinâmica, esfriou o universo inteiro, já não tem mais nenhuma estrela, toda a energia foi direcionada para a existência desse computador, que passou a existir num hiperespaço, já está além do espaço-tempo, e esse computador ainda está tentando responder a pergunta, até que tem um momento que não sobra ninguém. Morre todo mundo. Assim. E aí, finalmente, o computador encontra a resposta que foi dada sobre o sentido da vida. E sabe qual que é a resposta? Que se vasta a luz. E aí o computador recria o processo do universo inteiro. O universo recomeça. É um re-Big Bang. Cara, que loucura. No momento que a resposta é alcançada, a coisa recomeça. É a ideia de que o Philip K. Dick tinha essa visão, que eu acho maravilhosa, de que no momento que você chega numa teoria que busca explicar tudo, a teoria é tipo um bicho. O entendimento é tipo um bicho, assim, selvagem. Aí você chega nessa teoria, ou nessas equações, e aí o bicho reage a você. E ele se modifica. Então, você olhou, aí pronto, aí ele muda. E aí a teoria já é diferente. E aí você já é diferente. Então é como se a teoria fosse um animal mesmo, selvagem. Na medida que o intelecto absorve, captura, assim, tenta capturar, ele é instável. Uhum. É como se fosse um fenômeno quântico da cognição. Aí ele se modifica, ele se altera, ele se transforma. E aí você não consegue entender de volta o que a realidade é. Aí você busca outra teoria. Aí você chega nessa nova teoria. A teoria também se modifica, se transforma. E a ideia de que é impossível chegar numa teoria final, no entendimento final. Claro, isso no campo assim do conhecimento metafísico, da física teórica, da realidade, por exemplo. Mas você pode pensar isso no nível pessoal. Ou seja, você pode levar para um campo de dizer: e se eu não for capaz de me entender? E se nenhuma das interpretações que eu faço da minha vida, nenhuma das histórias que eu conto no meu diálogo interior, nenhuma das percepções que as pessoas ao meu redor têm de mim mesmo, e se nenhuma dessas interpretações, teorias e concepções me explicar de verdade? E se todas elas tiverem furos? Todas, por definição. E se qualquer teoria tiver um furo? O que eu sou? O que eu sou, além de qualquer imagem de mim mesmo? E se o meu quadro for sempre impossível de ser pintado, porque eu sou a própria mão que pinta, eu nunca consigo pintar a mão que pinta o quadro de mim mesmo, como é que isso fica? Quem que eu sou, se eu não puder me falar? Se eu não puder dar palavras para mim mesmo? O que eu sou? O que eu sou se eu tivesse que me entender sem falar nada? No silêncio puro. Isso é um místico. O que sobraria de mim mesmo se de repente eu não tivesse mais palavras para me descrever? Como é que o universo seria?
o universo ainda existiria da maneira que eu penso? E não é isso que o Ramana Maharshi e todos os grandes místicos dizem? Se você entrar nesse lugar, não tem mais Deus, não tem mais universo, não tem mais você, não tem mais nada. Nenhum nada está aí. A única coisa que está é algo que só pode ser percebido e realizado diretamente. Diretamente. Por uma super, hiper intuição, que é a maneira assim, de dizer que só o olhar puro consegue delimitar e determinar. Porque o processo de aquisição do conhecimento, ele está no caminho inverso ao conhecimento com C maiúsculo. O Jung tem uma frase, ele disse uma vez: eu tive que descer 1000 escadas para chegar nesse pedacinho de terra onde eu me encontro. Se falar, adquirir conhecimento é subir cada vez mais. Cada vez mais. A Torre de Babel. Você precisa construir torres cada vez mais altas, cada vez mais distantes. Mas falar, eu vou chegar lá no céu, eu vou chegar na compreensão última, no conhecimento máximo, seja do universo, seja da minha própria vida, não importa. Mas o que a compreensão mística e dessa sabedoria profunda mostra é que é o oposto. De que existe um conhecimento que é oblíquo, que é ortogonal a tudo isso, que está meio que no chão das coisas. A sabedoria das pessoas simples ou da própria natureza das plantas. Os índios tinham humildade para aprender de uma semente, por exemplo. De falar, nossa, tem muita sabedoria nessa semente. Essa planta tem muito conhecimento, essa planta ensina a gente. Pergunta se um homem branco ocidental tem sabedoria para olhar uma planta e falar, essa planta tem mais sabedoria do que os meus livros. Pergunta. Os que têm essa humildade são as enormes exceções, né? Porque demandam humildade. Você fala, não, esse bicho, esse que está aqui, ele tem uma sabedoria maior que a minha. Eu posso me sentar e ouvir ele e aprender dele. Eles demandam humildade. Pergunta se o diretor do departamento de zoologia da Universidade de Harvard faz isso. Não sei, estou julgando sem saber, pode fazer. Suponho que não. Mas pergunta. Ou qualquer botânico. Pega um livro de botânica. Por exemplo, pega a descrição de uma folha no livro de botânica. Você lembra da escola, quando a gente estudava as folhas? Ou as plantas? Eram as palavras mais estrambólicas e esdrúxulas nas classificações mais arbitrárias e complexas que você pode imaginar. Exatamente, eu não lembro. Talvez não é? Disso. Sim, aí você fala, o que você ganha com isso? Você ganha todo um campo de descrição artificial sobre uma folha, mas você não se relaciona com a folha. Você não ganha esse conhecimento, essa capacidade de ter um conhecimento intuitivo que todos os povos antigos tinham com uma folha. E talvez a folha tenha uma transmissão, digamos, última, porque é como se a gente pagou o preço máximo por gerar um mundo artificial, arbitrário, fechar a porta e falar, pronto, esse é o mundo real. E o que está fora não é real. O que está fora é a natureza irracional, que não é relevante. Então vamos viver no nosso mundo virtual, nesse mundo simbólico, e pronto, agora a gente vai tentar encontrar o sentido da vida. E não tá. Ele escapa. O sentido da vida não tá. Não consegue ser absorvido pelos nossos sistemas simbólicos, pelas nossas ideias, pelos nossos entendimentos. Mas pelo contrário, quando a vida irrompe, ela perturba a mente racional, a cognição, os símbolos, através dos sonhos, das paixões, das pulsões, dos erros, das falhas, dos problemas. É aí que entra o inconsciente, que é simplesmente a natureza arcaica dentro de cada um, que faz que a planta viva, que faz que as estrelas transmitam a luz, que faz que tudo opere, né? Então, esse conhecimento silencioso é o conhecimento da vida que sempre existiu. É um conhecimento que não muda. Como se fosse algo que está ali. Sempre. Ou seja, não é que a natureza é indiferente. Ela não é indiferente como... Ela não é a indiferença de um corpo morto. É a indiferença de um olhar búdico. É como se você abrisse várias portas, tentando encontrar, digamos, o conhecimento final, por exemplo.
E aí na última porta você encontra um homem meditando, o Buda. E aí você faz perguntas, e você se desespera, e você tenta extrair muitas coisas dele. Ele não se move, ele está impassível, com um sorriso iluminado, assim, continuamente te olhando. É uma indiferença transcendental. Talvez esse seja o espírito da natureza em relação a gente. Ela é indiferente, mas ela é indiferente porque ela transcende o nosso sofrimento. Porque o nosso sofrimento talvez não seja tão real assim, o sofrimento da humanidade. É que a humanidade não percebe, porque está todo mundo fazendo isso. Então você olha para o lado e todo mundo sofre com as mesmas coisas, tem os mesmos problemas, tem as mesmas questões. Aí você conclui, a realidade é essa. Não é. A realidade não é o real. O real é muito mais real que a realidade. O real é o real. O real é o que sempre foi real. A sabedoria que vem do real é a sabedoria imemorial de todos os povos, de tudo. Então é como se... Mas isso nunca vem com uma transformação coletiva, pelo menos não de uma vez. Assim. Por isso que não é um caminho que você fala, eu vou ver nos jornais, ou... Existe um despertar coletivo? Existe, mas como os brilhos de cada uma das almas, de cada uma das consciências que precisa, por necessidade ontológica, metafísica, espiritual que for, empreender essa jornada por si mesma, para entender de onde eu vim. Mas de onde eu vim, não já pressupondo a resposta. E falando a resposta vai ter que ser dada dentro dos limites muito estreitos que eu concebo que a resposta pode ser dada, que é o que um cientista faz. Um cientista diz, olha, eu quero a resposta, mas dentro desse quadro, assim, porque a minha realidade é esse quadro. Então, se ela sai desse quadro, eu não quero. Eu quero que você me diga dentro desse quadro. Mas a natureza é selvagem. Por que precisa ser dentro desse quadro? Não, o quadro é feito de uma substância que transcende ele. Então as respostas vêm fora do quadro. Mas aí para alguém realmente buscar essas respostas, isso demanda uma humildade gigantesca. Para ouvir algo que vem além de você mesmo. Algo que pode saber muito mais de você mesmo do que você mesmo sabe de você mesmo. Você não se criou. Você se criou. Você escolheu estar aqui? Eu não escolhi. Ah, não, mas antes de você nascer, você fez uma escolha para nascer. Justo. Mas não fui eu. Eu não estava aqui. Não do jeito que eu tô. Eu não escolhi nascer. Nós não escolhemos morrer. Pelo menos a gente não sabe quando. Então, existe algo que, por força maior, simplesmente por uma contemplação e realização muito honesta do que as coisas são, existe algo que permeia a gente, que tem uma vida total e que é inteligente. Que a inteligência não está restrita ao nosso cérebro. Porque esse é um mito. Só tem inteligência no nosso cérebro. Fora existe o caos e a irracionalidade e as contingências e os acidentes, né? Esse é o mito filosófico, né, da nossa civilização. Mas olha para o lado. Olha o estado espiritual da nossa civilização, da nossa cultura. A relação que a gente tem com nós mesmos, com o nosso corpo, com os nossos afetos, com a natureza, com as pessoas. Aí você tem, digamos, nem que seja por um olhar pragmático, você vê os efeitos muito explícitos desse mito, dessa ideologia. Então, digamos, existe uma necessidade espiritual, moral, social, de reencontrar esse conhecimento silencioso, essa linguagem além das palavras, que é simplesmente a teia de intencionalidade arcaica que está aqui e que te coloca em contato de volta com as plantas, com os elementos, com as pessoas no nível íntimo, com o cosmos. E talvez isso seja uma saída imediata para qualquer um. Você pode dizer, em determinado momento da vida, estou cheio de problemas e por isso eu sofro. E isso é válido para qualquer pessoa. O Elvis Presley sofria. Ele tinha tudo. E ele se matou lentamente. As estrelas de Hollywood sofrem muito. Eles têm tudo. Mas a cultura mostra que não. Não. Olha só como eles são famosos. Mas todos eles sofrem. Os mais talentosos, como Robin Williams, se matam até por isso.
o destino dos artistas, de muitos outros, ou seja, ver através das aparências. O que você vê? Todo mundo, por esse olhar restrito, sofre por problemas. Aí você fala, tá, mas o que são esses problemas? São galhos de uma árvore. Aí você vê qual que é o tronco, qual que é a raiz dessa árvore. Talvez o problema seja que essa árvore não tem raiz. Não tem mais raiz. Você chega no tronco, o tronco está seco, porque não tem raiz. Qual que é a raiz que faz que a gente esteja imerso na realidade? Na realidade da natureza, da vida? No reconhecimento da vida, como algo maior do que nós mesmos. Porque se você não parte disso, todo o resto não funciona. E é isso que todos os povos antigos entendiam. Que isso tem algo mais importante que a gente. E esse é o sentido basal das nossas vidas. Porque senão você fala, por que eu não consigo encontrar sentido suficiente na minha vida individual isolada? Isso vale para qualquer pessoa. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma grande carreira, você pode ter família, filhos, sempre escapa alguma coisa. Não é isso? O que sempre acontece? O sujeito, todos os filmes são assim, os mitos, as histórias. O sujeito busca tudo. Ele pode ter uma busca demoníaca, digamos, ele quer poder infinito, ou ele pode ter uma busca sincera. Eu quero carreira, realizações, tudo isso e tal. Aí quando chega lá, falta algo fundamental. E aí ele começa a empreender uma busca por si mesmo, por algo espiritual. E nessa busca que ele encontra aquilo que estava ali desde o começo, mas que não era reconhecido como tal. E a história do indivíduo é a história da civilização também, né? Então, dá para pensar que esse reconhecimento esquecido, ele está em processo de emergência porque ele é absolutamente necessário, de modo que se a gente não recuperar ele, a gente não sobrevive como cultura? Com certeza. Com certeza. Olhe para uma criança. Em todas as escrituras espirituais estão, as crianças herdarão o reino dos céus, por exemplo, no cristianismo. Por quê? O que tem em latência, em potência? O que tem numa criança que permita que alguém iluminado do passado diga isso? Alguma coisa tem. A gente vê isso. A gente vê e não vê. As pessoas amam as crianças. A gente depende das crianças para poder subsistir. O que elas têm, a emocionalidade que elas preservam, o coração que elas preservam, a percepção que elas preservam. Mas como cultura, a gente não tem a humildade de aprender sobre as crianças. De pensar que a nossa educação, na verdade, é uma imposição da nossa maneira de ver a realidade, que, por sinal, é a maneira que está destruindo tudo, e que essa maneira de ver tem que ser imposta nas crianças. Esse é o grande erro, porque a gente não tem essa humildade de falar, não, talvez a semente da iluminação está ali naquela criança. Se eu fosse capaz de ouvir ela. Ou seja, nas tradições, Deus, às vezes, Deus aparece como um bebê. É a manifestação última. Deus está ali também. Deus é aquilo. Mas a gente seria capaz de reconhecer e perceber aquilo no momento que se manifestasse. Esse é o ponto. Como é que, de que maneira a nossa consciência está pronta e receptiva a isso? Essa é a grande questão para todos nós e para a cultura também, né? Exige uma humildade muito maior, né? Exige. Nossa, mestre Dan, você intuitivamente respondeu todas as perguntas que vieram na minha cabeça. Você foi cobrindo Sim. de uma forma muito quântica. Respondendo a próxima pergunta que nem tinha sido feita ainda. Sim. Isso foi muito legal. Me lembrou do Malidoma Somé, naquele documentário que a gente até citou no programa anterior, do Insaei, que ele fala que a intuição é uma plataforma para se conectar ao passado, ao presente e ao futuro. Uhum. Você demonstrou, assim, simplesmente falando e passando isso pra gente aqui. Me senti privilegiado agora e com certeza quem tá ouvindo também. Massa. E vem da intuição. Vem da intuição, claro. Uma outra coisa que ele fala é a natureza é a testemunha silenciosa da intuição. E aí a gente se vê aqui nesse mundo urbano, nesse sistema em que a gente não tem acesso à natureza. E aí eu me perguntei, né, qual seria a porta assim para a pessoa, como que a pessoa consegue abrir
essa porta dentro de um lugar, de uma sala onde ela não toca a natureza, onde ela respira o ar, mas ela nunca parou para pensar no que ela está respirando. E você deu uma resposta muito muito sutil, assim, que tem a ver com a humildade. O Kainan também destacou agora, assim. Ou seja, pode ser, né, uma porta, talvez a porta mais escancarada, assim, na cidade, no mundo urbano que a gente está aqui, né, tão em volta de ruídos e de concreto. Talvez seja a primeira porta, assim, a capacidade da gente ser humilde com nós mesmos e com o ambiente, assim. Claro, com certeza. E é um movimento difícil para nós, porque a gente perdeu esse estado de espírito, né? É um movimento difícil de retorno, né? De acreditar que a gente não precisa se bastar, que você não precisa ser suficiente, porque existe algo que é a vida mesma, que nos sustenta e nos sustentou sempre. E que a gente não tem como se estar desconectado disso, que a desconexão é artificial, que até a desconexão entre nós mesmos é artificial. A gente pode dizer assim, de um campo intersubjetivo, de que a gente pode colocar barreiras, mas que essas barreiras são ilusórias, elas são artificiais, porque no coração das coisas existe uma unidade comum, uma unidade comum, que faz que a criação exista eternamente. Ela se cria e se recria, cria e se recria. Então, enquanto a gente está no estado da consciência separada, que considera que esse mundo existe por si mesmo, a gente não consegue entender que ele existe dentro de uma substância, que ele existe dentro de um espírito, e que nós somos esse espírito. Então a gente não consegue entender. Então esse conhecimento ele não é transmitido. Então ele não é vivenciado. E aí ele é como se ele precisa lutar para entrar aqui, para atravessar os tabus, para atravessar os condicionamentos. Isso no nível cognitivo, mas no nível individual também. Todo mundo vivencia, pelo menos na nossa época, um conflito forte entre os ditados da razão e os ditados da intuição ou do coração. Mostra uma pessoa que não sinta isso. Eu acho que eu devia fazer isso, mas na verdade eu sinto que não. Eu sinto que eu deveria seguir esse caminho, mas na verdade eu penso que não. Então essa divisão que a gente, digamos, atribui ao pobre Descartes, né, que a gente já deu porrada nele, assim, pobre, não. Já deu porrada de todas as maneiras no Descartes, mas ele foi simplesmente um símbolo desse evento, né, pelo menos na história da cultura ocidental recente, de uma ruptura. O casamento entre os polos, da dualidade, o casamento terminou. E aí iniciou uma guerra. E não tem símbolo maior para o conflito do que a guerra. Então tudo precisa acontecer todas as soluções precisam vir pelo prisma da guerra. Então é a guerra contra o câncer, é a guerra contra as drogas, é a guerra contra a natureza. O Suzuki, o D.T. Suzuki, que foi um grande mestre acadêmico iluminado japonês, um cara maravilhoso, foi ele que traduziu os primeiros livros do Zen Budismo para o Ocidente. Perguntaram para ele como é que ele via a religião ocidental. Aí ele respondeu assim: homem contra Deus, Deus contra o homem, natureza contra Deus, Deus contra a natureza, homem contra a natureza, natureza contra o homem, religião muito engraçada. Tudo contra tudo. É como se tudo contra tudo. Então a gente fala, por exemplo, né, se pega, por exemplo, os ensaios do Nietzsche, na Genealogia da Moral e em alguns outros livros, quando ele desconstrói toda a moralidade do cristianismo, né? A repressão dos instintos, desconexão com o corpo,
a visão do sofrimento como algo fundamental, né? Isso a gente herdou e reflete diretamente esse conflito com a natureza. Ou seja, a gente não está destruindo a natureza porque isso não é um acidente. Isso, na verdade, é a consequência direta de um estado de consciência que está refletido dentro de nós. A inconsciência em relação ao corpo, a repressão do corpo, a inibição dos instintos. Ou seja, a gente pode assumir assim, que toda a libertação sexual constitui de verdade a libertação sexual. Mas a libertação sexual, em termos de práticas sexuais, não é a verdadeira libertação sexual. A verdadeira libertação sexual é da experiência do prazer. É de ser capaz de dizer que a base da vida é o prazer. Olha que absurdo, né? Dizer isso. Não é? Falar, qual que é o sentido da vida? É ter prazer, por exemplo. Isso é um escândalo. O maior pecado, né? Isso aí vai contra todas as religiões. É um contato com que o Reich, Wilhelm Reich, né, que foi um desses grandes gênios, né, ele falava a experiência da energia pura, não perturbada da vida. Tem um livro dele, é um livro magnífico, que chama O Assassinato de Cristo, onde ele chama Cristo essa consciência original, dessa energia que foi vedada a nós. E que essa experiência dessa vida intocada, dessa energia fundamental que você sente na natureza e que é o que os povos antigos tinham quando eles mantinham o equilíbrio e a harmonia com as coisas, porque a gente esquece, a nossa civilização é extremamente jovem. Ou seja, não tem nenhuma garantia de que a gente sobreviva. Nada. Na verdade, todos os indicadores mostram que é possível que a gente não se perpetue em termos das múltiplas crises que se manifestam, né? Enquanto que os povos antigos, que a gente considera como sendo primitivos, viveram milênios, 10 mil, 20 mil, nesse planeta, né? Então, a gente não toca nessa sabedoria, mas o que está por trás dessa sabedoria? É uma série de ideias, de visões sobre a vida, de que a vida é boa, de que existe o suficiente para todo mundo, de que existe abundância, de que o objetivo da vida é ter prazer, porque a vida, na verdade, é a busca disso. Então, essa visão, que digamos seria o que eu chamaria da visão natural e saudável, ela é a oposta da visão do mito da civilização. E quando você vê os relatos, por exemplo, dos colonizadores, né, dos espanhóis, dos ingleses, dos portugueses, quando eles chegavam, seja na América, ou seja ou na Austrália, no Papua Nova Guiné, tem um relato, eu estava lendo no livro do Derek Jensen, que é um livro maravilhoso, a linguagem mais antiga que as palavras, que é sobre a intuição e sobre a violência perpetuada pela civilização, né? E tem um momento onde ele cita um colonizador que chega, acho que na Nova Zelândia, no Papua Nova Guiné, e ele encontra os nativos, vivendo num estado meio que paradisíaco, assim, de conexão com as coisas, em harmonia e tal. E aí, o que esse colonizador vê, ele fala, não, mas na verdade eles são inocentes, porque eles não sabem que o que está no coração da natureza é a competição para sobreviver, porque não tem o suficiente para todos, porque na verdade existe a escassez e que a gente deve buscar a dominação porque esse é o caminho da natureza. Então ele vem imbuído de um espírito malthusiano, de um espírito darwinista, e aí esse é o relato dele antes de trucidar todos os índios. Porque era uma ofensa espiritual para o estado de consciência invertido no qual ele vivia. Ver aqueles seres vivendo aquilo era a ofensa máxima. Era como o sentimento de não, eles não podem estar nesse estado de felicidade quando nós existimos nessa miséria espiritual que precisa se perpetuar e que precisa destruir tudo para poder garantir a si mesmo. Eles não podem. Vou trazer um outro exemplo, né? Assim, um pouco anedótico, vamos dar talvez o humor nele. Proibição da cannabis nos Estados Unidos. Ou seja, quem eram as pessoas que fumavam cannabis? Eram os negros, eram os imigrantes mexicanos, ou seja, eram as pessoas excluídas, né? Eram os marginais, eram pobres, eram os trabalhadores braçais,
dos campos. Sejam os negros que trabalhavam assim, o dia inteiro nos campos, sol no lombo dos caras, os mexicanos também. Aí você imagina a cena, o latifundiário, o dono de terra, vendo, no final do dia, aqueles sujeitos que trabalharam sem parar, semana inteira, o dia inteiro, queimados, suados, cansados. Aí eles fumando uma plantinha, todo mundo rindo sem parar, no final do dia, vivendo aquela vida. Imagina o que ele não sentia, ele infeliz, ali, Uma ofensa na situação mesmo. que ele se via. Era uma ofensa. Era uma ofensa. Como é que eles podem ser tão felizes, meu? Olha o que eles estão vivendo. Eles ali sofrendo, martirizados, eles não são livres fisicamente, eles não... Percebe que a gente não analisa as coisas de uma maneira tão simples, porque a gente acha que esses fatos, a gente fala que não, na verdade, as proibições ou os grandes eventos da história dependem de processos extremamente sofisticados, que demandam análises muito complexas, de muitas grandes mentes, e porque senão a gente não consegue entender. Mas não é aí, cara. O entendimento simples e direto, intuitivo, de por que essas coisas provavelmente aconteceram, é muito mais acessível à nossa consciência, se a gente se permitir olhar as coisas desse jeito, porque existe uma permissão. Ou seja, a proibição que nos foi inculcada é uma proibição, é um policiamento cognitivo e perceptual mútuo, recíproco. A gente se policia, eu policio você, você me policia, eu policio o Tom me policia, e aí as nossas verdadeiras intuições, aquilo que a gente sente lá no fundo de nós mesmos, vive calado. Então isso não é comunicado. Como não é comunicado, isso existe numa espécie de penumbra, ou pior, num crepúsculo. Então a gente não fala do que a gente realmente sente. A gente não traz isso que é talvez a sabedoria primordial do estado, por exemplo, da infância, uma conexão com o absoluto. Por que não pensar que existia um momento onde o conhecimento transcendental total jazia em nós mesmos? E que todo o processo da cultura, ou todo o processo, digamos, da busca espiritual é simplesmente de desconstruir toda a estrutura artificial que foi colocada por cima disso para resgatar esse conhecimento, agora com a consciência desenvolvida. E o conhecimento e a experiência do prazer, do corpo, da energia, ou seja, uma outra maneira de viver as coisas, de experienciar o mundo, uma outra maneira. Tem uma carta, que é uma carta maravilhosa, não sei se vocês já leram, eu estou com ela aqui porque um amigo me passou ela. É a carta do chefe Seattle, ele era um pajé de uma tribo, qual que era a tribo? A tribo dos Squamish. Então, o presidente dos Estados Unidos, em 1854, envia uma oferta para os índios dessa tribo, que o presidente, os Estados Unidos queria comprar a terra deles, né? Fala, não, a gente quer comprar a sua terra. E aí esse índio, né, o pajé, ele pensa e pensa e pensa, e aí ele responde em 1855. E aí ele começa, eu não vou ler a carta inteira porque ela é longa, mas você pode procurar na internet, mas tem algumas citações que são muito bonitas. Aí numa das primeiras frases ele diz assim: como é que você pode comprar ou vender o céu ou o calor da terra? Para nós isso é uma ideia estranha. E depois ele continua: porque essa terra bonita, ela é a mãe do homem de pele vermelha. Nós somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O veado, o cavalo, a águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, as campinas, o calor do corpo do cavalo e o homem, todos pertencem à mesma família. Então, o grande chefe branco de Washington manda dizer que quer comprar nossa terra, mas ele pede muito de nós. O grande chefe branco diz que ele vai nos reservar um lugar onde a gente possa viver satisfeitos. Ele vai ser o nosso pai e nós seremos seus filhos. Então nós vamos considerar a sua oferta de comprar nossa terra. Mas olha, isso não será fácil, porque essa terra é sagrada para nós. Essa água que está brilhando aqui não é apenas água, é o sangue dos nossos antepassados. Se a gente vender essa terra, vocês vão ter que lembrar que essa terra é sagrada. E vocês vão ter que ensinar aos seus filhos que ela é sagrada. E cada reflexo sobre essas águas limpas dos lagos
falam de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio dos rios é a voz dos meus antepassados. Os rios são nossos irmãos. Eles saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam os nossos filhos. Se nós vendemos as nossas terras, vocês vão ter que recordar e ensinar seus filhos que os rios são nossos irmãos, e os seus também. Portanto, vocês vão ter que dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Nós sabemos que o homem branco não compreende nenhum dos nossos costumes. Para ele, uma porção de terra possui o mesmo significado que qualquer outra. Pois ele é um forasteiro que chega à noite e extrai da terra aquilo que ele necessita. A terra não é a sua irmã, senão a sua inimiga. E quando ele a conquistou, prossegue o seu caminho. Ele deixa atrás as tumbas dos seus antepassados e não se preocupa. Ele rouba da terra aquilo que seria dos seus filhos e não se importa. Não há lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o florescer das folhas da primavera ou bater de asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um homem selvagem e eu não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos. O que sobra da vida se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou as rãs ao redor de um lago? Eu sou um homem de pele vermelha e eu não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento tocando a superfície do lago, e ele o próprio vento, limpo por uma chuva diurna ou perfumada pelos pinheiros. O ar é de muito valor para um homem de pele vermelha, pois todas as coisas compartem o mesmo ar. O animal, a árvore, o homem, todos compartem o mesmo sopro. Parece que um homem branco não sente o ar que respira. Como uma pessoa que agoniza, ele é insensível ao mau cheiro. Mas se vendemos a nossa terra ao homem branco, ele deve recordar que o ar é valioso para nós, que o ar comparte seu espírito com a vida que mantém. O vento que deu aos nossos avós seu primeiro respiro, também recebeu seu último respiro. Se lhe vendermos a nossa terra, vocês também vão ter que mantê-la intacta e sagrada, como lugar onde o mesmo homem branco possa saborear o vento açucarado pelas flores das pradarias. Portanto, nós vamos meditar sobre a oferta de comprar nossa terra. Se decidimos aceitar, eu vou impor uma condição, que um homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. Eu sou um homem selvagem, e eu não entendo qualquer outra forma de atuar. Eu vi milhões de búfalos em estado de podridão na planície, abandonados pelo homem branco que os abateu depois que um trem passou. Eu sou um homem selvagem, e eu não compreendo como é que o cavalo de ferro possa ser mais importante que o búfalo, que nós sacrificamos somente para sobreviver. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, o homem morreria de grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais, em breve vai ocorrer aos homens. Existe uma união em tudo. Vocês devem ensinar aos seus filhos que o solo sob seus pés é a semente de seus avós. Para que respeitem essa terra, digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas do nosso povo. Ensinem aos seus filhos o que ensinamos aos nossos, que a terra é nossa mãe. E depois segue. A terra é preciosa, e despreciá-la é despreciar o seu Criador. Os brancos também passarão, talvez mais rápido que todas as outras tribos. Contaminem as suas camas, e uma noite serão sufocados pelos seus próprios rejeitos. O que aconteceu com o bosque espesso? Desapareceu. O que aconteceu com a águia? Desapareceu. A vida terminou. Agora começa a sobrevivência. Fim. Caramba. Nossa. Incrível. Não é magnífica essa carta? Meu Deus. Magnífico. Chefe Seattle, né? Até eu acho que Chefe Seattle. a cidade tem esse nome em homenagem a ele. Tem homenagem a ele. Tem a carta, tem na internet. Eu li trechos, eu não li ela inteira. Vou precisar de muito silêncio para passar por tudo isso que a gente falou aqui. Mesmo. Para interiorizar tudo isso. Vamos lá, a gente pode retomar, a gente pode fazer uma parte 2 do programa, se os nossos ouvintes quiserem, a gente faz isso como uma parte 1. Com certeza, tem muito a ser dito ainda também, né? Tem muito a ser dito. Tem alguns temas aqui, como sonhos, linguagem corporal, que a gente tinha comentado antes, mas
A conversa seguiu num caminho muito interessante, acho que até mais amplo e espiritual. Foi maravilhosa a tua contribuição. Acho que foi um exemplo prático da intuição mesmo, né? Assim, foi a intuição se manifestando. É porque a gente está conectado, então o diálogo flui por causa disso. Com certeza. Então ficamos por aqui nessa primeira parte. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Como sempre eu digo, somos um canal aberto, podem mandar sugestões, opiniões, o que vocês acharam do programa, dúvidas, mandem e-mail pra gente e até o próximo programa. Valeu, Daniel, valeu, Tomás. Valeu, galera, valeu todo mundo. Abraço.